Quando eu era solteira, morava na casa dos meus pais, tinha um vizinho na minha rua que morava 2 casas acima da minha. Na época ele tinha noiva e tudo mais, só que assim, sempre que a gente se encontrava, a gente ficava se encarando. Eu não era afim dele, não estava com vontade de namorar, mas era automático. Ele me encarava e eu encarava de volta. Foi até que ele terminou com essa noiva dele e depois que eles terminaram, ele começou a investir pesado pra cima de mim. Não podia me ver na rua, que me parava pra conversar, dava em cima de mim. Essa rua da casa dos meus pais, no mês de setembro, tem um festival de rock. Daí um dia eu pensei, não tô fazendo nada, eu vou. Quando ele me viu lá, eu vou chamar esse vizinho de Pedro, não sei se eu já dei nome pra ele aqui. Quando eu cheguei nesse festival que o Pedro me viu, cara, ele ficou todo animado, veio dando em cima de mim, sabe? Aí um dia ele me parou na rua, tomou o meu celular e falou pra mim assim que só ia me devolver se eu desse um beijo nele. E eu falei, cara, para com isso, não vou te beijar, me devolve meu celular. Porque eu não tava afim de ficar com ele, sabe? Naquela altura, eu tava descobrindo a minha sexualidade, só pra você ter uma noção. Mas ele insistia demais da conta, me elogiava, me cantava. E aí, nesse dia, ele ficou com o meu celular e eu falando pra ele, me devolve que eu vou pra casa, me devolve, não vou te beijar. Acaba que eu comecei a conversar com ele nesse dia e conversamos e conversamos. E eu fui gostando da conversa, mas no final das contas não rolou nada. Peguei o meu celular e fui embora pra casa. Ok. Depois de alguns dias que tinha passado isso, eu resolvi sair com ele. Ele andava me chamando, né, pra gente sair pra poder tomar um, eu aceitei e a gente foi. E nesse dia, gente, eu bebi tanto que eu fiquei loucona. E do nada eu virei pra ele e falei assim, cara, eu vou te dar hoje. Do nada eu falei isso pra ele. E ele ficou todo nervoso, ele mal parava em pé. Nisso a gente foi pra casa dele, tadinho, ele bem emocionado, papo vai, papo vem, rolou ali. Quando foi no dia seguinte, ele acordou todo carinhoso, trazendo café na cama, me abraçando e eu meio que sendo grossa com ele, sabe? Eu falava assim, ai, não me abraça, deixa eu me arrumar que eu vou pra casa, tipo, eu não demonstrava aquele mesmo afeto que ele demonstrava por mim. Só que daí eu não tava fazendo nada, não tava ficando com ninguém, pensei, não tem nada a perder, vou continuar ficando com esse cara. E a gente continuou ficando. E ele sempre muito fofo comigo, e eu sempre falando que eu não gostava dele, que era só um casinho, que a gente só tava ficando, não era nada demais. Só que conforme o tempo ia passando, a gente meio que tava ficando sério, tipo, a gente saía pra todo canto junto, ele me apresentava pros amigos dele, sabe? A minha família amava ele. Só que chegou num ponto que eu decidi que eu ia embora pro Espírito Santo para tentar a minha vida lá. Então deixei o Pedro aqui e fui embora pro Espírito Santo. Passei um tempo lá e retornei para cá. Quando eu voltei, o Pedro estava com uma outra pessoa. Mas assim que ele soube que eu tinha voltado, ele terminou com essa pessoa para poder ficar comigo. Só que o que acontece? Eu deixei o Pedro para ficar com uma menina. Então, como ele viu que eu tava seguindo a minha vida, tava com essa menina, ele resolveu voltar com aquela pessoa que ele tava e acabou se casando com ela. E eu pensei, agora vida que segue, né? A gente se separou de vez. Ele tá lá casado, eu tô com a minha pessoa aqui. Tempo passou, não dei certo com essa menina. O Pedro separou da mulher, voltou pra rua que a gente morava. Eu também ainda morava na casa dos meus pais. Então, a gente se reaproximou e eu voltei a ficar com ele. Só que dessa vez era diferente. Dessa vez eu tava gostando dele, sabe? Gostando muito, de verdade. E apesar de eu sempre negar, eu nunca dar o braço a torcer que eu tava gostando dele, os nossos momentos eram maravilhosos. Quando a gente saía, quando a gente tava ali com os amigos, papeando, era tudo muito perfeito. Até que do nada, sem me falar nada, o Pedro simplesmente volta para a mulher dele. Gente, do nada, não aconteceu nada. Ele me bloqueou e voltou com a mulher dele. Um dia eu até liguei para ele e ela que atendeu, ela ficou me xingando, eu peguei e xinguei ela também. Eu pensava assim, por quê? Por que que ele simplesmente não me falou, olha, não dá mais, eu vou voltar com a minha mulher, né, e tal, vou tentar salvar meu casamento. Não, ele simplesmente do nada me bloqueou e voltou para ela. Daí a pouco, passou um tempo, Pedro não deu certo com a mulher. Essa história é assim, gente, vai e volta, vamos vendo.
largou dela e veio que nem um cachorrinho querendo ficar comigo. E tipo assim, eu gostava dele, mas dessa vez, aí que eu negava mesmo. Eu falava assim pra ele, olha, a gente não vai dar certo, é melhor você seguir a sua vida, porque eu não gosto de você. Eu queria me defender, porque dessa vez que ele largou de mim sem falar nada e voltou pra mulher dele, eu fiquei muito mal. Então assim, de certa forma, eu queria me proteger. Eu falava mesmo pra ele, a gente não vai dar certo, segue a sua vida. Só que nisso a gente continuava ficando. O Pedro, ele tinha uma mania que às vezes ele me chamava pra beber com ele, a gente saía pra um barzinho e do nada ele me pegava e levava pro motel. Muitas das vezes eu nem tava afim de ficar com ele, mas como eu já tava ali, acabava fazendo, né? Um dia ele me chamou pra eu ir beber com ele na casa dele e eu não tava afim de ficar com ele nesse dia. Pensei assim, vou chamar minha amiga pra ir comigo e eu chamei. Pois bem, chegamos lá, bebemos todo mundo, curtimos pra caramba, conversamos até altas horas. Quando era pouco mais de meia-noite, o pessoal começou a ir embora. E eu falei assim, Pedro, você podia levar minha amiga lá em casa, porque assim, ela não morava perto. Mais de meia-noite pra ela ir sozinha era muito perigoso. E como a minha casa era na mesma rua, não tinha perigo, né? Era só descer um pouco, eu já tava na minha casa. Ele, não, então tá bom, vou levar ela lá. Ele foi. Quando ele voltou, eu percebi que o Pedro estava sem a blusa de frio. Mas ok, achei estranho, não falei nada, deixei passar. Quando passou uns dias disso, a minha amiga postou uns stories junto com o Pedro. E eu pensei, calma aí, tem alguma coisa errada nessa história toda. Fui perguntar pra ela se ela tava ficando com ele e ela me jurou que não, tá doida? Eu gosto mais de você, a nossa amizade é prioridade pra mim, eu nunca ia fazer nada, mas eu não acreditei e fui questionar o Pedro. E sabe o que ele me falou? Que realmente estava ficando com ela e que ele não via problema nenhum nisso, já que ele estava solteiro, ele não estava casado mais. E eu pensei, poxa, cara, foi uma tremenda de uma sacanagem. Tinha que ser justamente a minha amiga, né? Não podia ser uma outra pessoa por aí. E depois disso, acabou que eu perdi o encanto, não falei mais com o Pedro, não falei mais com a minha amiga também. Logo o Pedro engravidou ela e os dois foram embora juntos para Portugal. Eu, hoje em dia, eu sou casada com uma mulher, mas eu nunca deixei de pensar no Pedro, sabe? A gente tinha uma conexão que era uma coisa pra caralho, velho. Era uma conexão que vocês não estão entendendo. Nosso papo, a gente era fechamento de verdade. Então, eu fiquei sem entender. Se eu perdi ele por causa do orgulho, que eu sempre falava, né, que eu não gostava dele, nunca dava o braço a torcer, ou se não, se na verdade eu nunca tive importância pro Pedro, porque mesmo ele sendo carinhoso comigo, atencioso, amoroso daquele jeito, ele nunca sequer me pediu em namoro, um namoro sério, uma relação de verdade. Então, eu contei aqui a minha história porque eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu perdi por orgulho ou, na verdade, o Pedro nunca me levou a sério? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. A história de hoje foi uma história real, enviada por uma seguidora aqui do canal. Ela é meio confusa, porque tem vários vai e volta, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido interpretar da melhor forma possível. Espero muito, de coração, que vocês tenham conseguido entender a história. E, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Valorizem muito essas histórias ultimamente, viu? Porque, olha, tá um calor de 40 graus, eu gravo com 3 luminárias enormes, super fortes no meu rosto e mais a ring light. Então toda hora tem que estar limpando o suor aqui e é quente, viu? Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje, de mais interpretação. Deixe seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, eu deixo sempre aqui, ó, lá eu fico muito mais perto de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, vou deixar o e-mail aqui também, ó. Lembrando que o canal é interpretação de história de vida, não é conta adulto nem nada do tipo. Ó meu gato dormindo ali nesse calor de meu Deus. E as histórias que eu conto aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de falar porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, certinho? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!